Olá, toda semana aqui no Câmara Livre a gente conversa sobre histórias de vida, trajetórias e escolhas e a partir disso, para compartilhar com você essas experiências em busca de um mundo melhor. Hoje nós conversamos com Hudson Ricardo da Silva. Nasceu em Bauru, tem 2 irmãos e é radicado na Vila Aquágio, para quem conhece a relação com os bairros que estão quase adjacentes ao centro aqui da cidade, para quem convive com o crescimento da cidade relacionado ao tempo. Hudson, obrigado por sua presença aqui conosco no Câmara Livre. O que você se recorda do período do menino Hudson na Vila Aquágio, onde você ainda está? Obrigado a você pelo convite, Nelson. Olha, a Vila Aquágio, eu me lembro assim, muito bem do fórum, né? Do fórum, do campo de futebol da Rede Ferroviária Federal, que tinha o Beira-Rio, que a gente brincava, né? Então você descia uma ladeira assim e tinha um campo de terra, né? Muito legal. O que era o Beira-Rio? O Beira-Rio era esse campo de terra da rede, né? Que ficava ao lado do rio ali, do rio Bauru, lá na Bela Vista, lá em cima. Era um campo grande, assim. Eu lembro muito bem disso, assim. Era muito... Quando você estava contando para a gente aqui, a gente fala do script e poucas informações antes de gravar, quando você terminou o primeiro ciclo, o segundo ciclo, entrou, na época tinha a opção para fazer o chamado colégio técnico, né, que hoje é o CTI da Unesp. Na época em que você fez, que também não faz tanto tempo assim, era uma opção ou a impressão de que os pais já tentavam encaminhar para uma profissão ou aprender um pouco de tecnologia, já pensando na questão do futuro, naquele instante em que isso aconteceu? Acho que foi uma opção e na época também estava, assim, se comentava muito, né? Processamento de dados, né? A informática estava, né? Estava expandindo, então assim, foi uma opção assim mais pela questão da curiosidade, né? Olha como o tempo é engraçado. Você chegou a fazer aula de datilografia? Eu fiz, na Dátilos, aqui em Bauru. Se você considerar aí 20 e poucos anos, porque isso é pouquíssimo do ponto de vista de contagem de tempo, de histórico, é absurdo olhando para trás agora, né? Hoje você já não precisaria fazer. E é muito interessante que eu passo assim, quase que diariamente em frente à escola, né? Que ficava na época na Virgílio Malta, em frente às lojas americanas, ali naquela quadra. Isso. E eu já pensei nisso. Eu falei, puxa, faz o quê? Não faz, que nem você falou, 25, 30 anos, acho que não faz isso. Eu falei, puxa, curso de datilografia. Né? A escola fechou. A escola fechou, aliás, todas eu acho fechadas, né? É como, vou achar outro exemplo aqui agora então, para falar, comentar no bom sentido em relação à questão do tempo. As lojas de locação de fita de vídeo Telex. Também estão indo. Né? Já é difícil encontrar algumas profissões, mas né? eu digo de serviços, né? Telex, eu cheguei a passar Telex no banco. Para remeter. Então, assim... Esse é outro dado. Já fazendo um recorte no tempo. No final dos anos 80, você também contou que você foi bancário. Eu estava saindo do banco para entrar na faculdade. E nesse período, essas comunicações de cobrança, dos setores de compensação, aliás, os setores de compensação eram milhares de pilhas de cheque em que você fazia manualmente a conta de somar, né, para fazer a chamada compensação, ver o que entrou e saiu do volume de cheques. E o mais interessante, porque banco, assim, ele tinha os funcionários que trabalhavam durante o dia, como você disse, e os funcionários que trabalhavam à noite na compensação. O outro turno. A cidade, ela movimentava 24 horas, porque o turno da compensação, imagina, mais de 15, acho que 20 bancos, né? Isso na final da década de 80, começo da década de 90. Então, assim, esse pessoal entrava às 7, 8 horas da noite até às 2 da manhã, nos dias normais, né? Sim. Assim, e saía, né? E o povo saía, tomava um lanche, às vezes ia tomar uma cerveja. Eu lembro, desculpa, das compensações que tinha no centro da cidade, de alguns bancos, do Bradesco, que era maior. Tinha uma padaria gigante ali, falava da clientela, ficava aberta até horas da noite, perto da Praça Rui Barbosa, boa parte por causa desse pessoal.
assim, era um contingente muito grande de funcionários, assim, e era legal, porque você saía, daí você encontrava o pessoal, assim, nossa, era muito interessante. Tinha turno nos contraturnos. Contraturnos. Você, como todo jovem à época, foi para o banco para a questão de trabalho, oportunidade, que era um sem emprego dúvida. mais rápido e fácil? Sem dúvida. Eu fui para o banco e através do banco eu fiz a faculdade, né? Porque talvez se não fosse o banco eu não teria feito a faculdade. Por causa do horário também? Por Ou causa não? do horário também. Também. Né? Porque eu fiquei na agência uns 3 anos, né? Então, assim, eu estudava de manhã, saía e ia para a faculdade. Sim, atrapalharia bastante hoje. Né? Daí, eu passei para a noite, então eu trabalhava à noite, saía, às vezes, do banco e ia para a faculdade, né? De manhã, estudava de manhã. E à tarde, assim, estudava, Ficava livre para estudar. Né? Você pensar hoje no turno da moçada, o que você pensa sobre a questão do primeiro emprego, Hudson? Tendo em vista que uma boa parcela dos jovens, por exemplo, da classe média, eu estava vendo o último dado do IBGE no Brasil, os jovens acima de 22 anos têm 24 milhões, isso era o último dado, era mais de 24 milhões de jovens que só iam entrar no mercado de trabalho depois dos 25. Nós estamos perto dos 50, é metade da nossa idade. A primeira, é interessante que assim, o primeiro registro que eu tive, eu tinha 15 anos, né? Como eu estava comentando com você. E na época, eu falei assim, pô, eu tenho 15 anos. Se eu continuar trabalhando, eu vou me aposentar com 50 anos, né? Eu estou quase com 50 anos e a aposentadoria, né? E assim, como eu te disse, eu entrei com 15 anos, né? Com carteira assinada e tal. 15, pegar 45, 46, já dá 30. Já dá 30 anos. 30 anos de carteira assinada. E então, essa questão do primeiro emprego, assim, foi muito interessante para mim, porque eu me lembro que o primeiro emprego meu foi num escritório de contabilidade, né? Acho que hoje não existe mais, chamado Organizações Funchal, do Lineu Pereira da Beneficência e do Joaquim Araújo, que era um contador da rede, 2 pessoas assim excepcionais. Você que é advogado, a gente vai chegar no direito depois, mas tudo bem que o mercado vai se ajustando, tem coisas que tem que fazer regulação mesmo, senão as relações de trabalho acabam ficando muito mais opressoras até em relação ao trabalhador do que o empregador. Mas hoje tem a regulamentação do menor aprendiz. Se fosse a nossa circunstância no tempo, eu tenho carteira assinada desde os 13, um pouquinho antes de você. Hoje se considerar que eu trabalho sendo escravo, você ficar 8 horas por dia. Então, essa questão, assim, se você for ver com base na lei, né, se for ver a lei, com certeza, né? Sim? A gente seria um escravinho aí. Mas eu acho interessante, eu acho assim que foi muito bom, assim, sabe? Eu ter começado. Com um aprendizado logo aos 15. Nossa, foi ótimo. Ainda mais se você tem a oportunidade de ter pessoas assim preocupadas em ajudar, em ensinar, né? Você pensar aos 15 anos, o menino ou a menina está entrando na fase difícil ali, natural, da adolescência, tem rebeldia envolvida no meio. Se ele tiver um pedaço do tempo dele para aprender alguma questão, disciplina, por menor que seja a tarefa, não me parece que seja tão difícil, tão grave assim, né? Não, eu acho que tem que começar a trabalhar cedo, assim, sabe? Eu acho que essa questão do aprendizado, né, como meio de início de experiência profissional, né? Acho que isso é muito interessante. E outra coisa, e olha só como são as coisas. Como eu comecei nesse escritório de contabilidade, então assim, eu ia muito à prefeitura, né? Na prefeitura. E eu conheci vários funcionários, né, que futuramente viraram meus clientes, né, que são clientes até hoje, que já se aposentaram da prefeitura, né? E eu
E eu lembro deles, né? Nessa época eles tinham entrado na prefeitura fazia pouco tempo, né? E alguns lembram de mim ainda. Puxa, eu lembro de você, Hudson, tal, né? E isso é muito interessante, né? Legal, a questão da mudança no tempo. Você fez o que seria equivalente à CTI da Unesp hoje do colegial e depois foi fazer Direito. Você dá para fazer uma memória aqui de por que Direito nesse período? Porque minha opção era jornalismo. É? Eu sempre fui apaixonado por jornalismo. Eu não sei se pelo fato de morar na Bela Vista, né? Tem aquela história do rádio da Bela Vista, Pode ser. Da PRG8. Então, assim, eu sempre gostei muito, né, do jornalismo. Então, assim, minha opção seria fazer jornalismo, né? Daí, por fim, acabei fazendo Direito, mas eu acho que é meio relacionado aí. Eu acho que hoje eu faria Direito também, porque abre um universo gigantesco de entender as relações, enfim, de organizações, regras, normas e como funciona a sociedade, né? O direito é fundamental. O curso de Direito, quando você sai dele, uma curiosidade para compartilhar aqui, você acaba tendo múltiplas opções, lógico. Se você fosse fazer a comparação, já que você citou com o jornalismo, ele é bastante mais restrito do ponto de vista da opção de mercado de trabalho. Você pega assessoria de imprensa, jornalismo em rádio, televisão, jornal. Tem muita gente que derivou para alguma outra área, relações públicas, foi mexer com cinema, enfim, outro tipo de produção. Mas basicamente você tem 4 ou 5 questões. O Direito, ele abre, dá para você, só de áreas dele específica, trabalhista, previdenciária, direito público, criminal, ele acaba gerando atrás dele uma série de outras carreiras. Quando você saiu da faculdade, você tinha ideia do que caminho ou por onde você queria? Não é assim que funciona? Eu tinha, assim, levemente o interesse pela área pública administrativa, né? Direito administrativo. Eu sempre gostei de direito administrativo, né? E junto com isso, né, veio o direito do trabalho, né? Em razão de... Eu acabei me direcionando para essa área, né, do direito administrativo público, né? E que trouxe também o direito do trabalho, né? A relação de emprego, tal, de trabalho. Mas falar para você assim, isso daí quando você saiu da faculdade era assim, era uma opção. Entendi. Né? Isso que eu estou querendo dizer, não é muito simples assim, escolhendo no meio do caminho do curso. Não. Assim, é claro que eu tenho colegas que desde a época da faculdade, eu quero fazer penal, né? E faz penal, assim, penal e vai. E desde o começo, tal. É um que já entra com a área na cabeça. Já entra aquele... O cara que quer só ser concurseiro, quero ser promotor, eu quero ser juiz. Mais voltado para... Vai bater cabeça lá. Mas eu desde o começo da faculdade, assim, eu pensava em advogar, né? Tá. O Brasil fala que tem muitas leis, que é um pacote de leis comparado, a gente conversou com um monte de professor universitário aqui ao longo do tempo, comparado com outras civilizações, vamos comparar assim, com outros países. Você acha que tem muitas leis? Não, depende da área, não é essa relação assim? Tem muitas leis, as leis, assim, são atuais, né? Então, assim, às vezes fica essa discussão, tem que mudar, tem que atualizar, as leis já são atuais, né? E muitas vezes existe esse discurso todo, né? A gente precisa alterar tal código para agilizar, né? Mas a questão não é o código, a questão é a infraestrutura, né? É a sociedade. É a sociedade, a infraestrutura. O judiciário, assim, você observa que falta investimento no judiciário, né? Investimento pessoal, investimento humano no judiciário, né? Você tem juiz aí com uma carga de trabalho enorme, né? Então, assim, a questão não é a lei, né? Só a lei. São os investimentos aí. Aí tem algumas questões para a gente eventualmente poder comentar. Alguns códigos, embora mais aspas antigos, eles estão sendo aplicáveis no tempo.
Alguns exigem algumas correções, eu não diria atualização, modificação completa, por causa do que a gente comentou aqui, por exemplo, as novas tecnologias, né, em algumas áreas. Precisa ir lá e prever crime de internet agora. São situações novas que a sociedade trouxe. Mas outros são relações naturais que ou seria o caso de discutir por causa de mudança de comportamento social, senão não teria nem sentido ficar discutindo, ou é mais ou menos isso mesmo no direito, depende da evolução de cada tema. Não, é assim, essa questão das novas tecnologias, né, elas dependem sim, né, de alguma regulamentação. Né, mas, a meu ver, eu acho que não é também assim tão profunda, né, a ponto de você ter que exige uma reforma uma inteira. reforma, né? Isso daí, como o Código de Processo Civil, ele fez agora, né? Sim, Ele sim. fez agora, depende de algumas regulamentações. Essa questão da internet também, que eu acho que vai ter que ser feita uma discussão assim. Uma adequação. Uma adequação, né? Os crimes da internet, né? O Brasil tem uma questão que ela vai suscitando, né? Vai apertando o gargalo, apertando o gargalo, apertando o gargalo, a hora que vê que não tem mais escapatória, aí coloca na mesa de uma vez só. A gente está falando sobre a relação nossa do mercado de trabalho aqui, e o tema da ocasião, a gente está gravando aqui no comecinho do ano, é a aposentadoria. As pessoas entram em 2017 preocupadas com como vai ser o futuro delas. Aí dois raciocínios os mais simplistas possíveis. Todo mundo que tem um pouco de raciocínio sabe que do jeito que está a conta, se deixar do jeito que está, não vai ter dinheiro para pagar. E aí aquela questão, não adianta nada botar um direito lá que não vai ter caixa para poder dividir o bolo, que é um regime solidário. Mas, de outro lado, a preservação de direitos de quem, como nós, começou, por exemplo, muito cedo. Como você vê essas aflições na cabeça de cada um? Nem estou falando do cara que está pensando em parar. Se você for ver, né, a última alteração, né, grande que teve foi com a emenda de 98, 2002, 2003. Depois da Constituição? Né, depois da Constituição, né, a 20 de 98 e a 10 41 de 2003. Né, que tinha justamente essa discussão, né? O caixa da Previdência não vai aguentar, então vamos fazer uma mudança. Agora, você fez uma mudança que não durou 20 anos. Né? Daí, onde foi que errou? Será que essa mudança, né, ela foi feita corretamente? Porque o rombo aumentou. Aumentou. Né? O governo continua mantendo privilégios que não deveria manter? Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que agora, né, se não for feita uma reforma assim séria, mais séria, acho que corremos risco realmente daqui 10, 15 anos você... A gente ser aposentado e não ter dinheiro para pagar. Exatamente. Tipo, aqui em Bauru, né, pelo que você acompanha, né, na imprensa, né, a FUNPREV está... Tem dados equilibrados em relação equilibrada, ao tempo tal, caixa no tudo, tempo. né? Daí você vê outros municípios aí, tipo Ribeirão Preto, que está em caos, né? Está quebrado. Agora, a FUNPREV está equilibrada, o regime próprio de Previdência, agora tem outros fatores incidentes sobre ele, né? O caixa hoje, a situação dele, está no tempo da realidade atual. Só que se a economia continuar na ribanceira como está, e não tiver, por exemplo, um único dado aqui, reposição média de número de servidores na ativa para cobrir no tempo o que vai para a aposentadoria hoje, arrebenta o caixa também. Tem que ter uma sequência lógica de outros indicadores. Né? Que é o que vem acontecendo com o regime geral, né, o INSS, há anos. Sim. A questão é que hoje, né, eu vi uns dados semana passada ainda, que o número de contribuintes diminuiu assim... Assustadoramente. Quando a economia, regra geral, também não vai bem, você tem um número de pessoas economicamente ativas muito pequeno percentualmente em relação ao bolo geral.
Lembrando que não pertence à nossa década, mas só pegando uma fração no tempo aí, que da década de 70 para 80 incluíram milhões de trabalhadores rurais, era uma necessidade social tal, mas que há um caixa da Previdência recente, atual, que não teve contribuição, por exemplo. Tá, mas ainda eu acho, né, que a questão não foi só essa. Sim, né? sim. Assim, é o que a gente volta a falar. Existem alguns ou vários privilégios, né, que não foram Cortados. né? E agora acho que vai ter que ser feita essa. Tem sentido a gente pensar quase a geração próxima dos cinquentão aqui, a gente fala. Até o parâmetro que a gente tinha da nossa geração, nós somos da mesma geração quando éramos jovens, entrando lá na faculdade, né, final dos anos 80 e tal, de que 50 anos eram pessoas mais velhas. Hoje a gente olha para os 50 com a sensação de que somos mais jovens do que a gente achava. Tem sentido na sua cabeça isso? Tem. E eu brinco com um primo meu, né, que ele tem quase 60 anos, e ele fala assim, gozado, né, eu me sinto como se eu tivesse 20 anos. Né? É bom. E eu falei, ótimo, isso daí, mas eu tenho essa impressão também, né? Essa sensação de que as pessoas, né? As pessoas com 50 anos, quando eu tinha 10, 15... Achavam, né, que eram velhas. A gente achava até também. Né? E elas também, eventualmente, se achavam velhas. Então, eu acho que teve uma mudança de... O tempo fez uma modificação. Você é mais campo, mais cidade? Você é mais tranquilo? Como você se referencia aí, Hudson? Olha, Nelson, eu gosto de mato. É? Então, eu gosto... acho que essa questão da família, né? Acho que a minha família, eles vieram da roça, né? Minha avó, tudo. Então, assim, eu tenho uma ligação muito forte. Tem mais conexão, né, com o mato. Como eu falo para as pessoas que sou caipira, essencialmente caipira, as pessoas, outra coisa da fração do tempo. Como você muda muito depois de uma fase, né? Vem para a cidade, o cara acaba te conhecendo muito mais tempo aqui, no lado urbano da história, acho que você não quebrou milho na roça, não por causa da situação em si, mas da relação com o campo. E eu li um livro, assim, há um mês atrás, acho que você deve conhecer esse livro. E vendo essas histórias de sítio, né, assim, eu fiquei domingo à tarde, assim, dando risada e lembrando. Eu falei, puxa, é bem isso, assim, né? Eu comecei a lembrar as férias que eu ia passar nos sítios dos irmãos da minha avó, tudo, né? E eu tenho essa ligação muito, assim, com... Você está falando do tempo rural. aqui, você vê que vai no tempo e volta no tempo. Para olhar para ele naturalmente muda a forma de você olhar para ele, lógico, de acordo com as fases, por causa da relação de maturidade com o tempo, mas porque ela está atropelando a gente aqui. Falando do curso de datilografia, agora se você não tiver o celular aqui na mão, você fica isolado do mundo. Né? E é interessante essa questão da tecnologia, né, para as pessoas mais, assim, um pouco mais velhas, tal. O meu sogro, né, como eu te disse, assim, que faleceu há 2 meses, ele é uma pessoa muito ligada, assim, né, faleceu com 74 anos, pessoa muito ativa, ligada, mas quando ele descobriu essa coisa da internet, do celular, tudo assim, puxa, sabe, a pessoa se sentiu mais integrada, né? Com o mundo. Com o mundo, assim. E foi assim, ele assimilou isso daí de uma tal forma, e eu até estava comentando com a minha esposa ainda ontem, né? Eu falei assim, que coisa, né, que tem o poder que tem a informação, a tecnologia, sim, tudo, né? Sim. Está atropelando a gente. Está atropelando a gente. Hudson, a gente falou sobre isso, as questões das nossas convivências com perdas no dia a dia. Você e seus irmãos perderam o pai muito cedo. E aí, tem algum sentido de que, dependendo das circunstâncias, isso é muito
pequenininho, molequinho, você vai ter relação efetiva disso do ponto de vista de carência emocional, afetiva, das relações de pai e filho, lá na fase adulta. Falar, poxa, eu passei sem isso aqui. Eu acho que sim. Como eu te disse, né, o meu pai faleceu muito cedo, né? Teve um problema de saúde e faleceu. Meu pai não tinha 40 anos, né? Eu era muito pequeno. Meu irmão ainda tinha 6 meses, era meu irmão mais novo. Minha irmã tinha 3 para 4 anos. E eu senti muito, porque eu era o mais velho, né? Eu era o mais velho dos 3, sou o mais velho dos 3 filhos. E eu era muito ligado com meu pai, né? Eu até falo que meu pai foi um anjo que passou pela terra, né? Meu pai era uma pessoa excepcional. Mas eu tive a sensação assim, mais forte de perda agora foi com meu sogro, né? Eu falei, puxa, por que será, né? Será que eu era mais novo? Você tem uma visão de mundo bem diferente do que... Fazer uma refração emocional no tempo da convivência, né? Então, assim, eu senti, e eu acho que eu transportei um pouco isso, né? Também dos meus 6 anos e meio, quando eu perdi meu pai, e agora, né? Com a perda do meu sogro, que também foi um segundo pai para mim. Eu tenho um monte de sobrinho, porque tem um monte de irmãos, você sabe que tem um monte de irmãos e estão tudo molecada, né? Fala molecada, por exemplo, fica bravo. 20 e poucos anos, alguns já com 30 e tal, mas a maioria entre 20 e 30 anos, até para fazer a noção do tempo aí, senão vai falar que idade você tem, né? E eu digo para eles, se vocês puderem fazer alguma escolha, uma delas é não casem tão cedo. A gente casou mais maduro. Tem sentido ou é bobagem para vocês? Eu acho que sim, Nelson, porque assim, eu nunca pensei nisso, né? Assim, foi uma escolha mais novo, uma escolha organizada para você? Não, as coisas foram acontecendo e quando eu me casei, né? Quando eu me casei, foi que eu me dei conta que eu falei, puxa, né? Eu tenho amigos que já têm filhos, né? Adolescentes, né? Sim. Mas assim, eu acho que tudo tem o tempo certo, né? Assim, as coisas acontecem às vezes aliás, muitas coisas acontecem na vida sem a gente Uma outra coisa que a gente programar. estava comentando sobre o primeiro emprego, aí tem um reflexo para trás. Agora tem um movimento acontecendo naturalmente. Primeiro, as pessoas estão vivendo muito mais do que a gente comentou lá atrás, a sensação de idade, vitalidade, vida útil mudou muito, inclusive a aposentadoria, a gente falar do tempo aqui. E outro primeiro emprego saiu lá dos 18 anos, na nossa geração foi ainda antes, mas com carteira assinada e tal, né? A maior parte falava, quando completar 18 vai fazer emprego. E mais de 20 milhões, como eu disse, de jovens que só depois da faculdade, boa parte da classe média, alta ou baixa, que entra no mercado de trabalho, ou seja, quando chega perto dos 30 é que eles vão ter relações de emprego, responsabilidade, rendimentos com o mundo. Então, estica naturalmente essa faixa aí de público, aí, a relação deles com a vida e tal. Eu acho que muda, né? Acho que essa realidade, né? Assim, comparada com a nossa geração, acho que ela mudou, né? Porque você entra mais velho no mercado, né? De trabalho, e por outro lado, né? Assim, as coisas que você talvez aprenderia com 15, né? Se você estivesse trabalhando, você vai aprender com 30. Né? Essa questão, até a questão do relacionamento, né? Sim. O interpessoal no trabalho. A gente falou sobre demanda profissional, para falar um pouco da tua rotina do dia a dia de advogado. Tem uma série de demandas, aliás, o volume no mundo trabalhista, para quem não conhece também, ele é gigantesco, tal qual na área, por exemplo, vai de execução fiscal da prefeitura, que conta-se aos milhares de processos, é isso mesmo, tem demanda de todo tipo de natureza e às vezes não está na cabeça das pessoas do dia a dia a questão da justiça trabalhista em si, por não conviver com isso operacionalmente. Sim,
a Justiça do Trabalho hoje, né, a demanda dela, assim, aliás, de alguns anos já, é muito grande, né? E agora por causa da crise, né, Aumenta. as pessoas estão perdendo emprego e tal, né? E antes, é porque o país estava crescendo também, então tinha uma troca, uma mudança, né? Você saía de um emprego e ia para outro e tal, então isso daí gerava também bastante emprego, bastante serviço, aliás. Entre esses vários temas que acabam indo no dia a dia, a gente fala sobre justiça no sentido de praticar o que é justo, né? Eu estava conversando com minha esposa, que é da área do judiciário, há um tempo atrás, agora parece que está resolvido. Vou citar um aqui entre vários possíveis, que era aquela ideia de que depois de um determinado tempo, agora eu esqueci da expressão, não sei se é com N, como é que chama, a data lá, estou falando de benefício, não. A situação é, o trabalhador no exercício da profissão, ao longo da carreira dele, ele tinha um tempo para reclamar algum direito, senão ele perdia o direito. Eu falei, isso é um absurdo, porque agora reformaram, mas chegou à terceira instância com o entendimento de que teria que ter um tempo para o direito de agir-se em relação ao caso, porque que trabalhador vai acionar o patrão no ambiente de trabalho? Essa discussão ela é antiga, né? E é verdade. Só vai depois que sai. É claro, né? É claro. E na Justiça do Trabalho você, assim, após a saída você tem 2 anos para reclamar, né? Sim. Só que os 2 anos, se você esperar os 2 anos, né, você já não vai poder pedir os 5 anteriores, porque já passaram 2. Então, assim, né, você vai poder reclamar os 3 anos. Sim. Mas essa questão do empregado reclamar, né, eu acho que passa também, né, por uma visão, talvez, um pouco distorcida, né, de que a pessoa, né, ela está ali no serviço, está trabalhando, ela não teria o direito, seria uma injustiça ela reclamar contra, né? Mas ele vai reclamar o que está na lei. Sim, né? sim. Ele vai na lei. Então, assim, em tese, não seria Problema nenhum. Problema nenhum, a pessoa reclamar tal, né? Mas tem ainda essa... Mas imagina como tem isso culturalmente na relação patrão-empregado. Exatamente, ainda tem essa questão do... né? Pô, eu estou te empregando e você vai metendo pau, né? Você acha que tem coisa a renovar na área da questão sindical? Fala, agora está em moda previdência, reforma trabalhista, mas estão pensando lá em cima em questão de flexibilizar relações de trabalho, e aí tem um pêndulo lá de cá, como toda relação social de disputa é natural, né? O sindicato falando, opa, pera lá, mas não mexe no que já está garantido, senão a gente vai retroceder. Ou seja, acaba sendo um cabo de guerra, um cabo de força, essas relações o tempo todo. E aí eu me pergunto se no meio sindical, vou ser mais explícito, né? Só há, de fato, alguma coisa que avança no mercado, com todos os problemas relacionados à questão do sindicato, estão discutindo juízo de valor aqui, se a entidade acaba sendo organizada, tendo capacidade de formulação. Senão, o trabalhador fica isolado no meio do caminho lá. Assim, a discussão, né? A relação de forças é injusta. Ela tem que acontecer, ela tem que amadurecer. Ainda essa semana, o governo federal acho que enviou uma proposta de flexibilização, né? Jornada de trabalho. Né? Jornada de trabalho, né? E hoje o sindicato já veio assim criticando tal. Isso daí é salutar, né? Isso daí faz parte, né? Eu acho que as ideias, as propostas, elas têm que vir, serem postas na mesa e ser feita a discussão, né? Agora, precisa atualizar algumas questões nessa área, sem dúvida, né? Agora, eu acho que a discussão com a sociedade, né, e essa sim, ela é
essencial e indispensável. Não tem como você impor goela abaixo, né, esses pontos, essas questões. Então, as pessoas estão preocupadas com a questão da aposentadoria? Você como advogado... sem dúvida, sem dúvida. Isso daí gerou uma série de incertezas. Com certeza, né? Isso daí sempre gera. Porque é o que nós estávamos falando aqui, né? No final da vida, ou no começo do final da vida, né? Que você pensa em, fala, puxa, agora eu vou, né? Vou cuidar dos sobrinhos, dos netos, né? Vou relaxar, né? Daí tem uma mudança que vai mexer diretamente no bolso, né? Ou você vai ser obrigado a ficar um pouquinho mais, trabalhando um pouquinho mais, né? Agora é aquela questão, se você tem saúde, tudo bem. Se você já está chegando nesse ponto com problema de saúde, tudo, então assim, aí dificulta, né? Eu acho que a questão é como foi feito em 98, de novo, acho que vai ter que trazer essa discussão e para a sociedade, porque sem dúvida isso daí causa uma insegurança e uma ansiedade, né, no contribuinte muito grande. A questão de perspectiva de carreira, quando você entra no serviço público, eu conheço uma série de casos em que ela, até por conviver no meio público e também no meio privado, que ela acaba não correspondendo. No nosso caso, a gente começou muito tarde a pensar nisso, Hudson. Eu digo o seguinte, quando você está lá jovem, de novo, olhando para o tempo, muitos falam, eu quero ingressar no serviço público por causa da questão da estabilidade, a primeira coisa que vem na cabeça. Aí, uma vez dentro da carreira, eu não encontro muitas estruturas que têm perspectiva de degraus. Primeiramente... Onde eu posso chegar no tempo em relação à minha carreira? Aí fica sem perspectiva, sem motivação, por exemplo. Isso assim, é um ponto assim, que ocorre, eu observo isso também, né? Eu também tenho bastante conhecidos tal, né, na área pública, né? Eu acho que criou-se uma mentalidade, né? Serviço público, você não perde o emprego, né? A questão da estabilidade, né? Mas, por outro lado, né, ele acaba assim, tirando, né, do servidor público, acho que essa vontade, né, depois que ele entra no serviço público, de avançar, né, de se desenvolver, né, esse incentivo, né. Agora, isso não é culpa do servidor, né, isso é culpa da estrutura que foi criada, né, do próprio serviço público. Uma outra coisa, ele acaba esquecendo o servidor. Você que mexe muito com a área da função pública, a burocracia, em muitos casos, atrapalha muito. Ela gera uma série de entraves, inclusive para o servidor trabalhar, que não anda, um negócio demora muito tempo para andar. Para quem quer o serviço, o cidadão comum, e para quem está executando o serviço. Esse paquiderme chamado Estado, né? Acho que talvez a gente vai ter mais que encontrar, acho que mais alguns Hélio Beltrão, né? Que foi aquele ministro da desburocratização. Sim. Né? Porque é inimaginável você pensar que você paga por um serviço e ele não anda, mas assim, eu volto a dizer, não é por culpa do servidor que está ali, né? É por causa da estrutura, né? Que é engessada, que é antiga, que não ajuda a desenvolver, né? Então, de certa forma, eu acredito que essa reforma administrativa, né? A gente está falando da reforma da Previdência, que a reforma administrativa também é essencial, né? Porque vai chegar uma hora, né, que vai parar tudo mesmo, o serviço público não vai andar. Vai travar a engrenagem. Vai travar. Né? Agora, é o que eu volto a dizer, né? A gente fala assim, servidor público é vagabundo. Não é, ele trabalha demais. O problema é que a estrutura, a máquina que não ajuda. Né? Então, eu acho que
se faz assim necessária essa reforma administrativa, né? Daí vai entrar o servidor também, né? Assim, seja em relação à aposentadoria, né? Essa questão da evolução funcional, né? Que a pessoa, assim, ela acaba ficando desestimulada, né? Por causa da própria estrutura, que impede ela de Sim. desenvolver. O que você gosta de Bauru? Olha, primeiramente eu adoro Bauru, né? Bauru, assim, acho que talvez tenha pessoas que gostam de Bauru, mas acho que mais do que eu, acho que, né? Porque assim, puxa, eu gosto de Bauru, eu gosto, assim, do centro de Bauru, né? O centro me lembra muito a infância, né? E ainda eu gosto de andar, às vezes, pelo centro, assim, eu fico olhando as construções mais antigas, assim, você descobre bastante coisa, né? Te dá boas memórias. Eu gosto da área do aeroporto ali também, acho muito interessante. Te dão boas lembranças. Se pudesse renovar, estabelecer alguma coisa da cidade hoje, a ferrovia seria uma que você Sem dúvida, olharia com o tempo? sem dúvida. Porque a ferrovia, assim, tem uma história acho que na vida de 90% dos bauruenses, né? E é uma coisa que eu fico pensando, eu passo no prédio ali da estação ferroviária, assim, e eu me lembro ainda, né, quando funcionava, ainda eu era pequeno, e eu falo, puxa, a que ponto, né, como conseguiram destruir uma... É claro que tem a questão econômica, Sim. o tempo, tal, tudo, mas uma coisa realmente que eu acho que se eu pudesse pedir seria a volta da ferrovia, né? Sua estrutura como transporte. Né? E assim, uma das preocupações também assim era minha, assim, se iriam tirar os trilhos ou não, porque eu falei, do centro da cidade. Se caso tirar, acaba, né? Porque daí você não tem chance nenhuma de ser aproveitado. De ser aproveitado. E uns anos atrás, assim, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem, uma esposa, né? E a gente fez de trem, né? Uma viagem de trem pela Europa, e em cada estação que eu parava, assim, né? A gente descia para fazer baldeação, alguma coisa e tal. Eu comentava, falei, puxa, eu lembro da estação de Bauru, né? Falei, puxa, que pena que acabou, né? Eles são civilizações mais antigas que a nossa, né? Estão mais adiantados, não vai dar tempo da gente alcançar. Mas com certeza, se eu pudesse pedir, seria a volta, né? A gente estava falando sobre tempo, o tempo, ó, ele faz assim com a gente também, diz vai. Obrigado por você ter vindo aqui trocar ideia, na verdade era isso, era trocar ideia em relação ao tempo e o dia a dia. Eu que agradeço. E nós, assim, né, até com relação, né, ao tempo que a gente está falando, né, o tempo que a gente se conhece, quando você chegou em Bauru, acho que eu já conheci seu irmão já. Sim. Né, sim. E essa amizade aí, né, de tantos anos, tudo. Né, eu que agradeço o convite. Imagina, obrigado. Eu que falo que vai trocar experiência em relação ao tempo. A gente estava falando muito de aposentadoria aqui. Vou deixar registrado, eu fiz isso com um menino outro dia, né? Aqui mesmo gravando, ele estava com 17, 18, tudo aflito, que estava querendo entrar num curso para fazer aula de violino nos Estados Unidos. Então aí eu falei para ele, vou renovar com você por causa de outra situação aqui. Daqui 10 anos, a gente volta a conversar de novo, para trocar experiência. A gente olha para o tempo para ver o que a gente fez direito ou o que a gente deixou de fazer. Senão o tempo engole a gente. Com certeza. Obrigado. Hoje o Câmara Livre conversou com Hudson Ricardo da Silva. Como toda semana, a gente troca experiências aqui para compartilhar com você que está em casa, experiências de vida e, com isso, contribuir com o universo ao seu redor. Até o nosso próximo encontro.